CBN Debate. Pela CBN, vamos iniciar o nosso debate nesta sexta-feira, feriado nacional. E aí a gente vai falar de saúde, trazendo o médico ortopedista José Carlos de Andrade Lima Filho aqui para os estúdios, o fisioterapeuta esportivo Alisson Cavalcante e a fisioterapeuta clínica Jéssica Oliveira. Alisson, boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco na CBN. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, seus ouvintes. Jéssica, boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, Aldo, eu que agradeço. Doutor Zé Carlos, boa tarde, amigo, obrigado pela presença. Muito boa tarde para você, Aldo. É sempre um prazer vir aqui, estar com você e parabéns pela audiência, mais uma vez. Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Trabalhar. Deixa eu começar com o senhor logo, doutor Zé Carlos. Que técnica nova é essa que o senhor está trazendo aí, está divulgando agora para os ouvintes? Acabamos de chegar de um curso de especialização em São Paulo e íamos para os Estados Unidos, mas não foi necessário. O curso deu muito bem para pegar. Eu já estava com tudo marcado para ir para a América também, mas depois que terminou o curso, o grupo reuniu-se e disse, não, vamos terminar por aqui mesmo, porque foi o bastante e a gente chegou a ver todos os aspectos É a chamada radiofrequência. A radiofrequência, aqui os meus colegas fisioterapeutas já devem conhecer, é a mistura da eletricidade com o magnetismo. Isso já é conhecido desde o final do século XIX, Aldo. Veja como são as coisas. É feita a penicilina, foi descoberta em 29, mas só em 41, na Segunda Guerra, que começou a ser utilizado. Uhum. A radiofrequência já é utilizada desde o final, como eu disse, do século XIX, mas só na Segunda Guerra, com a necessidade do uso do radar, que começou a ser utilizado. Bom, com a evolução foi se vendo que ele servia para fazer a desnervação que desnervação é a queimadura dos nervos. Só. E nós temos, na verdade, 3 tipos de radiofrequência. A radiofrequência normal, a radiofrequência pulsátil e a radiofrequência refrigerada, que começou a ser introduzida no Brasil em 2014, depois de um congresso médico aqui. Recente, então, né? Recente. Então, é isso, mas tem um colega em São Paulo que tem uma experiência muito grande, Dr. José Luiz Campos, com quem nós ficamos alguns dias treinando, conversando, fazendo cirurgias. E é um procedimento não invasivo, não necessita de anestesia, só uma leve sedação, e serve exatamente para aqueles casos em que a fisioterapia, por exemplo, não está evoluindo, em pacientes que foram operados de outra coisa e ainda estão com dor, pacientes que não querem fazer uma prótese, ou não podem fazer uma prótese por problemas cardíacos ou problemas outros clínicos. Esse é o fundamental da radiofrequência chamada refrigerada, porque ela tem umas gotas, ela é introduzida com as gotas de um soro. Esses íons vão para os 3 nervos que temos no joelho. E esses nervos são então queimados, porque a temperatura que a radiofrequência dá chega a 80 graus. Com isso consegue destruir o nervo, a parte sensorial do joelho. Ninguém vai ficar assim sem sentir o joelho. Não temos dados de infecção, de diminuição da atividade, da flexão, da extensão dos movimentos do joelho. Tá. O joelho continua normal, porém sem dor, porque aquele caminho que levava a dor do nervo para o cérebro se acaba com a queimadura feita pela radiofrequência refrigerada. Vamos falar daqui a pouquinho, mais um pouquinho sobre esse tratamento novo. Bom é que sempre surge tratamento novo, né? Ô Alisson, você que lida com essa questão esportiva,
essas novidades, elas surgem o tempo todo, você tem que estar estudando sempre, a presença do fisioterapeuta nessa atividade esportiva, e agora todo mundo está correndo, né? Todo mundo está praticando exercício, o que é bom, né? Não tem a menor dúvida, mas veja, essas novidades, isso é o tempo todo, vocês têm que estar se atualizando, Edson? Boa tarde, Aldo. Boa. Isso mesmo. A gente tem que ficar sempre se atualizando, estudando, se capacitando, porque cada paciente que chega no consultório é um ser individual, tá? Então, se um paciente tem um problema no joelho, pode ser que um tratamento serviu para você, Aldo, mas não serviu para outro. Então, temos que procurar novas técnicas, como o doutor falou aqui anteriormente, tá? E a fisioterapia em conjunto, né, trabalhando de forma multidisciplinar, junto com outras classes como psicologia, nutrição, com a educação física, não é diferente, vem crescendo. Nos últimos 5 anos, a fisioterapia a nível de aparelhagem, a nível de técnicas, vem evoluindo bastante. E atrelado a isso, através de evidências científicas. Porque a fisioterapia deixou um pouco de ficar na sombra da medicina, vamos dizer assim, a medicina esportiva. Estava meio na linha marginal, né? Exatamente. E começou a se propagar, a ser difundida mais na população, tá? Como você mesmo falou, com a crescente procura dos indivíduos por saúde, por atividade física, esse boom que deu aqui, principalmente aqui em Recife, de corredores, ciclistas, né? E atrelado a isso vem lesões, né? Então estamos aí para ajudar a população, junto com a equipe, né, médica, equipe de educadores físicos, para ajudar essa população. Perfeito. Tá? Ô, Jéssica, onde é que a fisioterapia clínica entra nessa história aí? Tem muita diferença? Tem da esportiva ou não? São linhas, operam de maneiras distintas, né? Desculpa interromper um pouco a colega, eu acredito que trabalha em paralelo. Tá. Eu sou um fisioterapeuta que gosta de trabalhar com fisioterapia esportiva, mas não só isso, porque, Aldo, a gente tem um mito aqui em qualquer lugar do Brasil, que a fisioterapia esportiva só serve para paciente de alto rendimento. Tá. E não é isso. Profissional. Não. Para qualquer paciente. A diferença da fisioterapia esportiva é porque é um ramo da medicina esportiva, um ramo da fisioterapia, que faz com que esse indivíduo, esse atleta de final de semana, esse praticante de atividade esportiva, retorne a esse esforço, a essa atividade física mais segura e de forma mais rápida. Perfeito. Mas a fisioterapia clínica, com a nossa colega aqui, a Jéssica vai explicar melhor. Explica e se junta os dois, né? Exatamente. E auxilia o médico e vice-versa, né? Diga, Jéssica, boa tarde. Eu concordo plenamente, caminha junto, que como cresceu muito esses atletas amadores, então muitas vezes eles não sabem procurar um fisioterapeuta esportivo. Tá. Então ele vai para a fisioterapia clínica. E eu sempre falo para os meus pacientes lá no consultório o seguinte, que o atleta de final de semana, o peladeiro, o corredor de rua, muitas vezes eles estão muito mais propícios a uma lesão. Mais séria, né? Isso, porque diferente de um atleta profissional, ele tem outras áreas. Então ele acaba trabalhando, estudando. Então, ele não se prepara para aquilo, né? Sim, ele acha que só um atleta profissional precisa de uma preparação numa academia, de um fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta não é só para tratamento, é principalmente para prevenção de lesões. Só que o atleta de final de semana, ele não entende muito isso. Então, essa é a importância também da fisioterapia clínica, porque eles chegam até nós. Como eles não sabem a importância, eles não vão inicialmente para um fisioterapeuta esportivo. Então, assim, a fisioterapia clínica deve sim andar junto com as outras modalidades de fisioterapia, como o colega falou sobre a equipe multidisciplinar, que é muito importante. A gente tem que entender que o corpo da gente é um todo. Então, não é porque o paciente está com um problema no joelho que a gente vai olhar só o joelho. A gente tem que ver também a parte de compensação, como é que aquele atleta, vamos dizer, como é que ele está caminhando, como é que ele está jogando. Então, uma senhora, como é que ela está fazendo as suas atividades de vida diária? Será que aquele problema é uma compensação? Será que é devido a outras lesões? Então, a gente tem que entender que o corpo é um todo, não é algo individual, vamos dizer assim. Entendo. Agora, e essas coisas se complementam, né? Sim. Não tenha dúvida disso. Doutor Zé Carlos, o auxílio dos fisioterapeutas é de extrema importância para o sucesso desses procedimentos cirúrgicos, né? Claro, faz parte do protocolo. Esses procedimentos que eu falei para você, nós chamamos de microneurólise, Tá. que é exatamente a cisão do nervo. É um procedimento que o paciente não fica internado. Tá. Depois do procedimento é feito com a sedação,
E ninguém aguenta uma agulha, é um introdutor com agulha que vem com esse sorinho e com as ondas de radiofrequência. Então tem uma intervençãozinha, né? Tem, fura, né? Fura, penetra somente. Mas não precisa cortar, não tem que fazer incisão. Se introduz, é preciso ser, como no meu caso, que sou cirurgião de joelho há 35 anos, como você bem o sabe, Sim. Eu tive a honra de operar. Já cortou aqui. Agora não corta mais, vai só botar a agulha. Não, se for fácil, necessário, né? tem casos que começam a chegar no consultório de pacientes realmente que foram operados e continuam com dor. Esse tratamento, basicamente, Aldo, eu vou repetir, é para dor. Para tirar a dor. Mas ele é o tratamento que acaba com a dor, ou você não pode. Medicina você não pode dar diagnóstico preciso, né? Mas os resultados são positivos. Temos trabalhos feitos lá fora em que quase que a totalidade dos pacientes a dor desaparece. Ou diminui 90%. Quer dizer, para quem sentia dor diariamente, isso já é um ganho. Ô, doutor Zé Carlos, isso vai para artrose, vai para... Isso vai para artrose, isso vai para... ligamento rompido? Ligamento rompido, não. Menisco? Um menisco que foi operado, mas que continua com dor residual. Entende? Nessa parte assim é bem mais amplo. E nós não temos observado, nem aqui, nem na literatura em geral, complicações, Aldo. Isso é que é o mais importante. Não há infecção, não há... E como o senhor disse, é uma técnica já antiga, né? Antiga. Não é uma técnica nova, né? Essa parte refrigerada, esse tipo de de radiofrequência refrigerada é que é mais nova. Porque ela abarca 80% da queimadura. 80% da área que ela emite é queimada o nervo. Mas é preciso se conhecer o local do nervo. É preciso você ser um anatomista de joelho, quer dizer, ser um cirurgião de joelho, para poder... Para a agulha chegar lá no nervinho mesmo e você destruir. E isso é feito ao cirurgião de joelho. Mas veja, nesse caso, vamos lá para o convencional, cirurgia. Aí você faz a cirurgia, hoje as cirurgias de joelho são rápidas, né? Você volta para casa talvez no mesmo dia, né? Às vezes pode dormir, né? Aí você já entra no trabalho dos fisioterapeutas. Exatamente. Né? Mas é isso que eu ia dizer a você. Normalmente sai com 2 horas do hospital, esse procedimento da radiofrequência. Radiofrequência, tá. A microneurose, chamada cientificamente. Certo. Nós pedimos um repouso por 2, 3 dias e aí já começa a fisioterapia. Aí tá. Aí o sucesso, o êxito da intervenção é a fisioterapia. A fisioterapia serve como um complemento fundamental. Nós tiramos a dor, mas nós não melhoramos musculatura. Nem... Isso é feito a eles. Entendo. E ver as cadeias, como a doutora Jéssica falou, ver as cadeias musculares, como é que estão, como é que... Entendo. Quer dizer, há um conjunto. Tá. Deixa eu pegar esse gancho que o senhor cita aí do conjunto, Adson. Uma coisa então complementa a outra, né? Não adianta você fazer, qualquer pessoa que nos ouve agora faz uma cirurgia ortopédica, se não fizer uma fisioterapia bem feita, pode lá na frente ter problema, né? Correto, Aldo. Como o doutor estava explicando agora, isso é entrelaçado, em paralelo. Ele fez uma boa cirurgia e teve uma má fisioterapia, uma má reabilitação. Foi a perder o serviço do médico, exatamente, né? Todo. E aí vem o lado social, o lado psicológico desse paciente em realizar incontáveis sessões de fisioterapia, né? Que se torna uma rotina e esse trabalho não for bem sucedido. Então, o que é que a gente faz? A gente, quando um médico encaminha, a gente passa por uma avaliação criteriosa, como eu deixo bem explicado isso, cada ser específico, cada um tem uma individualidade. Então, como a doutora falou, mas o Aldo tem um problema de coluna. Será que o problema de Aldo é na coluna? Não é uma alteração biomecânica da marcha dele? Ou ele está passando por algum problema psicológico, nutricional? Então, essa equipe tem que funcionar. Senão, não vai ter sucesso lá na ponta da cirurgia do doutor, a cirurgia ortopédica. Então, como a ortopedia, a fisioterapia também tem equipamentos muito modernos hoje na clínica a gente trabalha com a Nodine Therapy. Tem evoluído muito, né? Exatamente, equipamentos de LED, que é o processo inflamatório, LED vermelho, tem a microeletrólise percutânea, tem tanta agora, coisa. Aquela, viu, Jéssica e doutor Zé Carlos?
aquela velha pergunta, viu, Alisson? Certo. Aquela luzinha vermelha, aquele estica e puxa, aquele laser, serve aquilo? Olha, é o seguinte, é difícil até falar isso, porque gira até uma falta de ética, né? Mas essa fisioterapia convencional, eu venho brigando Que é a muito. pergunta que todo mundo quer fazer, exatamente. Né? Porque é aquela coisa, você quer sair da sua casa e fazer 200 sessões de fisioterapia, levanta a bolinha pra cá, um bastãozinho pra cá, bota um choquinho, passa o ultrassom. Essa fisioterapia não rola mais, tá? Ela não é atrativa, Exato. né? O que é que acontece? Eu estava até conversando antes com um colega, antes de vir para cá, porque você faz uma fisioterapia e não funcionou. Você não diz, o fisioterapeuta foi ruim, ou não prestou o tratamento daquele fisioterapeuta. Diz, a fisioterapia não prestou. É diferente da medicina. O pessoal não fala mal da medicina, fala mal do médico, se ele tratar mal. Então a gente tem que mudar isso na fisioterapia. Eu venho brigando muito. Então aquela enrolação, você passar 1 hora, 50 minutos num choquinho, 10 no ultrassom, e depois um bastão para cima e para baixo, não é fisioterapia mais, não é? Fora lugares que colocam menos do que é proposto pela evidência científica em questão do TENS, né? Então, eu sempre lá no consultório, eu sempre digo que a fisioterapia evoluiu. Então, a gente tem que evoluir junto. A gente tem que buscar o melhor para o paciente. Perfeito. Existe, sim, na fisioterapia convencional, aqueles pacientes que querem porque querem fazer a fisioterapia como era feito antigamente. Tem paciente que chega para mim e faz, mas eu usei um equipamento em tal lugar, eu não vou usar? Não, aí eu tento explicar, mostrar ao paciente... Mas cabe a gente, né? Sim, mostrar mudar tudo, isso. Entendeu? Mostrar que a gente tem estudado, a gente tem buscado o melhor para o paciente. A gente não vai fazer nada além do que vai ser bom para ele, entendeu? Porque eu acho que isso é mão dupla, né? Você quer curar o paciente ou quer amenizar o sofrimento dele e ele quer se livrar logo de você. Quem gosta de doar? Não, a maior felicidade. Eu posso apimentar Por favor, doutor Zé Carlos. Eu vou apimentar um pouquinho a discussão da Pode, gente. sacuda Segura a gasolina bola, aí na fogueira aí. Nós dois fisioterapeutas. Não há casos, vocês não têm casos, que mesmo fazendo todo o procedimento com essas máquinas novas, alguma coisa, que vocês fazem tudo e o paciente continua com dor. Veja bem, amplitude de movimentos normais, ADM, enfim, tudo, e continuam com dor. Sim. Existe isso. Não existe? Lógico, claro Pronto, que sim. esses são os doentes que a radiofrequência, está entendendo, Alisson? Resgata. Sim. São esses pacientes que a gente só tem um jeito de desnervação das geniculares, que são o nome dos nervos que, como vocês sabem, passa É considerado então uma ablação, né, do nervo, né? Você vai lá e... uma desnervação térmica. É uma acupuntura permanente. Uma acupuntura quente. São 80 graus, Alto. A pontinha da agulha dá 80 graus de temperatura. Quer dizer, realmente, vamos usar um linguajar comum, ele mata aquele nervinho. Mas só aquele nervo que causa a dor, que leva para o cérebro. Agora, o doutor Zé Carlos... O resto do joelho, desculpe terminar, continua normal, mexendo, fazendo... Só na área da dor. Só na área da dor. Agora, eu pergunto, aí o paciente, ele tem que ter algumas especificidades para fazer esse tratamento, é? Não tem... Ou qualquer paciente está apto para isso? Qualquer paciente, porque como não leva anestesia geral, nem RAC, nem peridural, qualquer paciente pode fazer isso, porque é uma simples sedação. Sedação, a maioria dos pacientes pode fazer, que a anestesista faz só uma drogazinha para ele ficar... Para ele não entrar estressado, né? Não estressado, para relaxar... Mas não é ambulatorial no caso, não, né? Não, porque questões de asepsia, questões de coisas, são agulhas, a gente pode estar introduzindo material contaminado no ambulatório, então mas o hospital lá tem que ficar 2 horas no hospital depois. Vai para casa, repousa 3 ou 4 dias e volta para sua fisioterapeuta normal. Eu queria divulgar e deixar bem claro para os seus ouvintes que é um procedimento que não tem o grande medo dos doentes, mas doutor, vou ficar internado, vou dormir no hospital, não aguento hospital, eu detesto hospital. Ninguém gosta de hospital. Nem tu, só você gostou. Só o médico. A gente aqui não gosta mesmo. Mas você gostou daquele, quando eu operei, de jeito você nenhum. Gostou? Você ficar internado numa coisa... Eu me lembro, você agoniado, querendo ir embora e tal. Terrível. Não, isso me deu trabalho. Algo me deu trabalho. Terrível, né? Ninguém quer ficar em hospital, né? Esse de intervenção rápida, sim, talvez seja a chave do sucesso aí, né? Mas o teu foi um dia só, porque foi um ligamento que eu fiz de você, né? Um dia só.
verdade. Vou fazer isso tudo para ver se melhora de vez agora, né? E depois vai para fisioterapia. Mas veja, nesse caso, o doutor Zé Carlos, o sucesso então da técnica está na eficiência da técnica. É uma técnica eficaz. Eficaz. Comprovada, cientificamente comprovada eficaz. Não é por mim, pelos trabalhos científicos. Claro, que são divulgados. Né? Ô, Jéssica, uma curiosidade. Essa pressa do paciente, viu, Alisson, de querer se livrar logo da fisioterapia, eu acho que vocês enfrentam isso, corriqueiro isso na vida de vocês, né? Essa mesma pressa que o paciente quer se livrar da fisioterapia, a fisioterapia também quer se livrar do paciente dando resultado positivo? Sim, dando resultado positivo, sim. Eu sempre digo que o paciente ficar muito tempo com a gente não é bom pra gente. Bom é quando o paciente sai feliz, sai satisfeito. É a melhor propaganda que existe para qualquer profissional. É o velho boca a boca. Então, assim... A solução, né? Sim, com certeza. Então, eu sempre digo para meus pacientes, eu vou fazer de tudo para você poder ir. Não é querendo se livrar dele, mas querendo trazer o melhor para ele. Né? Sim, porque é muito bom. Quando um paciente chega para você e diz, eu vim por indicação de fulaninho. Você faz, poxa, meu trabalho foi bem feito, teve resultado e está até agora dando resultado. Então, isso é muito bom para qualquer profissional. E para o fisioterapeuta não podia ser diferente. Ô, Alisson, você fala dessa questão de aprimoramento de técnicas, né? Tal qual as cirurgias, elas vão evoluindo, né? A medicina evolui a cada minuto. A fisioterapia também me chamou a atenção quando você falou desse modelo. Talvez o modelo que seja aplicado hoje em alguns lugares, por alguns profissionais, já seja um modelo um tanto quanto, não diria inadequado, mas... ultrapassado, vamos dizer assim. Talvez, né? Aí, de fato, essa é uma realidade também. A fisioterapia, ela avançou muito também? Com certeza. Saiu da bolinha e da liga? Com certeza. Hoje ainda é praticado, infelizmente, né? Sim. Porque... talvez seja uma base, né? Exatamente. Eu não vou chegar aqui e ser hipócrita e dizer que a gente não utiliza ultrassom e TENS, mas até isso tem equipamentos mais modernos. O que eu brigo mais, Aldo, é o seguinte, é chegar um paciente, eu ver um colega passar incontáveis sessões, 50, 100 sessões, só fazendo ultrassom e TENS, ou gelo. Isso que dói meu coração. Esse profissional tem que se... É estranho demais. Você sair da sua residência com dor, paciente com dor crônica, né, doutor? Sair da sua residência lá e passa esse tempo todo. Aí vai uma hora, passa gelo, melhora, volta... Aí volta e vira uma rotina exaustante. Então, isso não é interessante. Então, hoje, na fisioterapia, a gente usa termografia, a gente usa equipamentos como Game Read. O que é isso? Traduz aí pra gente. É um equipamento que usa... Termografia é o quê? Termografia é um equipamento, um termógrafo, ele vai avaliar zonas de calor e potenciar lesões no indivíduo, nesse paciente. Já o Game Read já é um equipamento avançado, moderno, já né? que a gente já se encontra hoje aqui em Recife, na clínica também, tá? Aí você partindo desse raio-x... não só isso, tá? Atrelado a isso, é isso que eu estou falando, uma avaliação muito criteriosa. E tem equipamentos, sensores que a gente usa e vê angulações de quadris, vê rotações de joelho, a pisada, tem a baropodometria, que a gente vê a sensibilidade, a questão da alteração da pisada desse paciente. Eu sou totalmente apaixonada pela baropodometria. Exato. Então, hoje a gente tem uma gama de ferramentas que auxiliam. Exatamente. Atrelado a isso, as técnicas de terapia manuais, como osteopatia, cadeia fisiológica, exatamente, Maitland, Mulligan, enfim, que todo mundo conhece. Então, hoje... Quer dizer, um auxilia o outro. Exatamente. Caso necessário seja em determinados tipos de lesão. Fantástico. É como se para cada lesão você pegasse um pouco de cada coisa. E não você, desculpa, doutora, você ser encaminhado para a doutora para osteopatia. Isso. Mas às vezes seu caso não é osteopatia. É outra técnica, ela vai lhe avaliar e vai achar pertinente uma técnica, ou um equipamento mais técnica. Quando eu fiz o curso de Mulligan, o professor... Mulligan é o quê? Traduz aí o que é Mulligan, né? É uma técnica que trabalha a parte articular, que é feita com uma faixinha, vamos dizer assim, para ficar mais claro para o ouvinte. E vai achar a angulação correta para fazer os movimentos. E eu fiz esse curso com o Palmiro e ele sempre dizia que você sempre tem que achar o prego para o seu martelo. Nem sempre aquele paciente vai ser o prego para o seu martelo. Fantástico. Você pode ter osteopatia, Mulligan, pode ter várias formações. Mas você sei que aquele paciente ele vai resolver com a técnica de terapia manual básica. Então não adianta você enfeitar. Você tem que achar o prego para o seu martelo. Mas sabe qual é o problema, Aldo? É porque nós brasileiros... Achar como?
Você vai fazer... Desculpa. Não, fica à vontade, é um debate. a técnica. Conversa boa. Se você viu que aquela técnica não está dando resultado, Muda. para que você vai ficar tentando ela? Insistindo, né? Depois de ficar Você vai... insistindo, certo. É o seu caso. Você agora está numa técnica que você entendeu tá que é uma dando boa, resultado. que está dando resultado, né? Exatamente. Não é verdade? Não adianta o paciente você ficar fazendo toda hora osteopatia, mas se aquele paciente ele não vai resolver com a osteopatia, Não vai funcionar, né? para que você continuar? Chovendo molhado. Você lembrar daquelas técnicas de terapia manual da época de faculdade, aquelas Exato. coisas simples, mas que tem um valor imenso, que não O deve pouco ser é deixado muito. logo. O pouco é muito. Sim, Entendeu? não adianta enfeitar muito, Enfeitar demais, e às né? vezes uma pequena coisa você deixa o paciente super feliz. É ele porque sai nós super estamos satisfeito. acostumados, Aldo, a fazer a fisioterapia corretiva e não a preventiva. Lembrou que está sentindo alguma coisa e viu que sentiu o resultado, vai lá e procura, não deixa essa dor aumentar. Prevenção é tudo. É né? tudo, é a alma do negócio. Quando você faz a E prevenção. você tem visto isso muito no esporte, né? O Santa Cruz e o esporte... eu acredito Você fala dos times aqui, Sim, os sim. profissionais, Futebol, é? Sim, É? eles têm feito o PML, acho que a Alisson já viu falar. Sim, do amigo Dutra. Isso. O que é isso, Fantástico. É um PML? programa minimizador de lesões. Tá. É ótimo. O Dutra, ele... Quem é Dutra? Um ele profissional, é? Isso, ele é um Tá. fisioterapeuta que ele estudou muito, ele baseado muito em evidências, e ele estudou... E ele trabalha em um desses grandes clubes, é? Não, ele Não. tem um consultório, né? Tá. Mas aqui? Aqui em Recife, tá. E desenvolver esse Aí método. trabalha né? essas... e trabalha ele- por e antecipação, ele então, né? percebeu o quanto é importante. Ele usou em Animax e ele viu o resultado e ele decidiu fazer o curso. E o ano passado foi a primeira turma, que é um curso, assim, eu não tenho palavras Muito para bom. descrever o quanto ele é maravilhoso, o quanto a gente vê, o quanto a prevenção é importante. E eu, hoje, no meu dia a dia, eu aplico, não só com atletas, porque a prevenção não deve ser só para atletas. Para todo mundo que Deve se ser pra- movimenta, né? Até para aquela senhorinha Fantástico. que está em casa, que está Perfeito. parada, é importante para ela. Para não ficar apertando a bola, né? Pois é. Deixa eu pedir permissão para os senhores. Para a senhora, eu vou para o intervalo, já volto. O doutor José Carlos de Andrade Lima Filho, ortopedista. Os fisioterapeutas Alisson Cavalcante e Jéssica Oliveira. Daqui a pouco a gente retorna. CBN Debate.